Tem briga no futebol brasileiro que parece que nunca vai acabar, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores delas. Uma polêmica que divide torcidas há décadas. A Grande Guerra pelo título do Campeonato Brasileiro de 1987. Uma história, olha, de poder, de rebeldia e de duas verdades que coexistem até hoje. E a pergunta que vale ouro e que até hoje não tem uma resposta única é essa aí. Parece simples, né? Mas para entender a resposta, ou melhor, as respostas, a gente precisa embarcar numa jornada pela política, pela economia e, claro, pela paixão que só o futebol tem. E aqui já começa um nó na cabeça. De um lado temos o esporte, com um documento oficial, o título validado pela mais alta corte do país. Do outro, o Flamengo, que conquistou a glória no gramado com o Maracanã lotado, aos olhos da nação inteira. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para a gente entender a bagunça que virou o campeonato de 87, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender como estava o Brasil naquele ano. O país vivia uma crise gigantesca e foi justamente esse caos que preparou o terreno para tudo o que aconteceu. Imagina só o cenário. O Brasil estava engatinhando para fora da ditadura, a inflação comia o dinheiro de todo mundo, o governo chegou a decretar a moratória da dívida. E no meio disso tudo, a CBF, a entidade que deveria organizar o futebol, simplesmente levantou a mão e admitiu: gente, estamos quebrados. Não temos dinheiro para organizar o campeonato. Criou-se ali um vácuo de poder imenso. E com a CBF de pires na mão, quem tomou a frente? Os maiores clubes do país. Eles decidiram tomar o poder para si. Foi, sem exagero, um ato de ruptura, uma verdadeira revolução no nosso futebol. Foi isso mesmo, uma revolução. Os clubes se juntaram, fundaram o Clube dos 13 e decidiram organizar o próprio campeonato. A ideia era criar um torneio que não só acontecesse, mas que fosse moderno, rentável, um produto de qualidade. Foi um ato de sobrevivência, mas com um toque de modernidade nunca visto antes. E não era qualquer time, né? Era a elite. Os 13 clubes de maior torcida e peso político do Brasil. Juntos, eles tinham um poder gigantesco. E eles foram lá e fizeram o que ninguém nunca tinha feito. Negociaram patrocínios milionários com a Coca-Cola e fecharam um contrato de transmissão direto com a TV Globo. Eles garantiram o campeonato de primeira linha. Só que a CBF, claro, se sentiu deixada de lado e não ia assistir a tudo isso de camarote. Para tentar mostrar que ainda mandava em alguma coisa, a confederação reagiu. Criou um torneio paralelo e, mais importante, impôs uma regrinha que ia mudar completamente o rumo dessa história. A divisão ficou muito clara. De um lado, o módulo verde, organizado pelo Clube dos 13. Era elite, com todos os craques, com a grana, com a TV, transmitindo para todo o país. Do outro, o módulo amarelo, da CBF, que na prática, vamos ser sinceros, virou uma segunda divisão. O abismo de qualidade e de dinheiro entre os dois era gigantesco. E aqui, gente, é o ponto da virada. A CBF bateu o pé e disse: o campeão brasileiro de verdade só vai sair depois de um quadrangular entre os dois melhores de cada módulo. E aí, numa reunião super conturbada, o representante do Clube dos 13 na época, Eurico Miranda, assinou um documento concordando com essa regra. O problema? Os outros líderes do Clube dos 13 disseram que ele não tinha autorização para isso. A bomba relógio estava armada. Bom, apesar de toda essa confusão nos bastidores, em campo a bola rolou e o módulo verde, a Copa União, foi um espetáculo. O país inteiro abraçou aquele torneio como se fosse o verdadeiro e único campeonato brasileiro. A final foi simplesmente épica. O Maracanã abarrotado de gente, viu o Flamengo, com um timaço liderado por Zico e Renato Gaúcho, venceu o forte time do Internacional. Para todo mundo que estava ali, ou assistindo em casa, não tinha dúvida, aquele era o clímax, a verdadeira decisão do campeão brasileiro. Mais de 120 mil pessoas, é gente pra caramba! Esse número mostra o tamanho do evento. Não era só um jogo, era um acontecimento que parou o Brasil. Era a consagração de um campeão aos olhos do povo. E a mídia, claro, refletiu esse sentimento popular. No dia seguinte, as manchetes dos jornais eram unânimes. Para a imprensa, para o público e para os jogadores, a discussão tinha acabado ali, no apito final. O Flamengo era o campeão. Ponto final. Só que a festa no gramado acabou. E o que começou foi um verdadeiro caos nos bastidores. A disputa saiu do campo e se transformou numa guerra jurídica. Uma guerra longa e arrastada. Flamengo e Internacional, seguindo a decisão do Clube dos 13, se recusaram a jogar o tal quadrangular. O argumento era simples: nós somos da primeira divisão, não temos que jogar contra o campeão da segunda para provar nada.
A CBF, por sua vez, declarou WO dos dois. E aí tivemos cenas bizarras com o Sport Guarani entrando em campo para jogar para estádios completamente vazios. O que se seguiu foi uma saga nos tribunais que durou 30 anos. Uma vida. O Sport foi à justiça e, depois de anos de idas e vindas, uma decisão de 1999 o declarou campeão e essa decisão se tornou final. Em 2017, o caso chegou no STF, a Corte Máxima do Brasil, que basicamente disse: olha, o que foi decidido lá atrás está decidido, fim de papo, a decisão se tornou definitiva. E esse ponto aqui é crucial para entender tudo. O STF não julgou quem foi o melhor time, quem merecia mais em campo. A decisão foi puramente técnica, baseada num princípio do direito chamado coisa julgada. Eles apenas disseram que uma decisão final da justiça, como a de 1999, não podia mais ser alterada. Foi uma decisão sobre o processo, e não sobre a... Então, no fim das contas, aonde essa história toda nos leva? A um paradoxo fascinante. Uma situação em que a gente tem duas verdades que são conflitantes, mas que, de certa forma, coexistem. E o dilema é exatamente este. De um lado, o esporte, que seguiu o regulamento que estava no papel e, no fim, ganhou a causa na justiça. Pela lei, o campeão é ele. Do outro, o Flamengo, que venceu o torneio que todo mundo viu, contra os melhores times, e foi aclamado por todos como campeão de fato. É a lei contra a legitimidade. E assim a gente termina onde começou, mas agora entendendo muito melhor o tamanho dessa confusão. A história de 1987 nos força a pensar sobre a própria ideia de ser campeão. O que define um título, afinal? É a letra fria da lei, o que está escrito no regulamento? Ou é o espírito do jogo, o que aconteceu no campo, a emoção da torcida? Essa é uma pergunta que talvez nunca tenha uma resposta definitiva.